Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Rodrigo Fraga, professor de Física, e vamos ver essa questão. Mas antes, não se esqueçam de se inscrever no canal, compartilhar o vídeo, curtir também, certo? Bem, vamos lá então, olha só. Para assegurar a boa qualidade de seu produto, uma indústria de vidro analisou um lote de óxido de silício, SO2, principal componente do vidro. Para isso, submeteu uma amostra desse óxido ao aquecimento até sua completa fusão e ebulição, obtendo ao final um gráfico de temperatura T versus tempo T, graus Celsius em minutos. Após a obtenção do gráfico, o analista concluiu que a amostra encontrava-se pura. Então aqui as temperaturas de fusão e ebulição do dióxido de silício, que é 1600 e 2230 graus. E a pergunta é, qual foi o gráfico obtido pelo analista? Bem, para isso, pessoal, vamos aqui em uma segunda folha, certo? Onde eu vou explicar rapidamente aqui como é que é um processo de aquecimento e troca de fase para um material que se encontra puro. Então temos aqui a temperatura, posso botar em graus Celsius, e aqui o tempo, posso colocar em minutos. Então, supondo, claro, que nós estamos lidando com uma situação onde eu tenho um aquecimento, uma emissão de calor constante, ou seja, aquela amostra de SO2, até inclusive peço desculpas aqui por erros de edição não ter colocado corretamente ele aqui, o doisinho aqui, vai estar constantemente absorvendo calor, tá? Outro ponto que é importante é entender que ele sofre aquecimento até uma completa fusão e uma completa ebulição. Então, se ele sofre esses dois processos completamente, a gente conclui que o estado inicial dele é um estado sólido. Que daí, então, no estado sólido, sim, ele consegue sofrer um processo de fusão, para passar para o estado líquido, e depois o de ebulição para passar para o estado de vapor, certo? Mas, primeiramente, numa dada temperatura, certo? Esse óxido de silício, ok? Deixa eu colocar uma outra cor aqui, ele vai ser aquecido, ou seja, ele vai ter um aumento de temperatura com o tempo. De forma que até um ponto limite, ok? Ele vai estar tendo a sua temperatura aumentada, essa temperatura limite é justamente a temperatura de fusão, porque a partir daí, toda a emissão de calor que esse dióxido de silício passa a receber, ele não vai conseguir mais aumentar a temperatura, pois já está na temperatura limite. Então, essa energia que ele vai estar recebendo, ele vai estar sendo usado para alterar o seu estado físico. Então, durante um tempo, ele vai se manter aquela temperatura, certo? Embora esteja recebendo calor, mas não vai ter a temperatura alterada, pois ele está sofrendo uma transição de fase. Aqui, no nosso caso, teria de ser sólido para líquido. E pela substância ser pura, essa linha de transição de fase tem que ser uma linha reta horizontal, para mostrar que em nenhum momento essa substância está sofrendo uma variação de temperatura, ok? E isso aqui vai acontecer tanto na fusão quanto num processo de ebulição, Então, chegando à temperatura de ebulição, ele vai sofrer o mesmo processo, Vai ter a temperatura vai deixar de aumentar e apresentar uma linha reta na horizontal, pois aqui nós temos a transição líquido para o gasoso, Isso aqui é o que a gente chama de curva de aquecimento, certo? Esses são os dois pontos, as temperaturas de fusão, temperatura de ebulição, que no caso seria os 1600 e aqui 2230, no caso para o dióxido de silício. Então a gente teria que ter basicamente essas duas etapas, certo? Pois a minha substância encontraria-se inicialmente em estado sólido, aqui sofreria uma completa fusão, aqui uma completa ebulição. Caso houvesse alguma mistura, com alguma outra substância que não fosse óxido de silício, o que aconteceria? Eu não teria os mesmos pontos de fusão. Então,
eu teria uma alteração nessa linha inclinada na horizontal. Ela não seria horizontal, ela apresentaria uma pequena declividade, né? Em vez de eu ter essa etapa aqui em vermelho, eu teria essa etapa aqui que eu coloquei em verde. Por quê? Porque como eu tenho duas substâncias diferentes, eu tenho temperaturas de fusão diferentes, por exemplo. Então, enquanto uma está sofrendo a fusão, a outra ainda não ou já sofreu. Então, eu teria uma declividade. E aqui, a mesma coisa. Então, daí, significaria que a substância não é pura, né? Então, a gente tem que encontrar o gráfico onde temos duas retas horizontais. E nós vemos que o que condiz com as informações é o gráfico de letra D, que inclusive está com as temperaturas de fusão e ebulição corretamente colocadas ali. Tá? As outras, veja que a gente tem uma etapa com uma certa declividade, o que indica que não há uma substância pura ali, há uma mistura. Tá? E na etapa, na letra B, nós temos uma substância que, no caso, em 1600 graus, ela já está completamente no estado líquido. Ou seja, ela não sofreu uma completa fusão, pois já está fundida. Né? Por isso que a gente desconsidera a letra B, embora esteja certinho o gráfico. Mas aí a gente usa a segunda situação. Temos que ter uma fusão e uma ebulição presentes no gráfico. Por isso a letra D. Certo, pessoal? Bem, a questão era isso. Espero que eu tenha ajudado vocês. Quaisquer dúvidas, postem nos comentários. Respondo sempre que possível. E bem, não se esqueçam de compartilhar, de curtir e se inscrever no canal, ok? Desejo a vocês, então, bons estudos e até a próxima.